Olá para você que me acompanha a partir de agora, mais um vídeo do canal. Hoje falando sobre testamentos, codicilos, herança jacente e os bens dos ausentes dentro da sistemática do novo Código de Processo Civil. Iniciando, falaremos sobre os testamentos e codicilos. Para a definição do que é testamento e do que é codicilo. Testamento é todo ato personalíssimo e revogável realizado para fins de disposição de patrimônio, de maneira total ou parcial, para depois da morte do testador, que serve também para a prestação de outras declarações de última vontade, conforme disposto no artigo 1857 e 1858 do Código Civil. Já o codicilo é também um ato de última vontade, através do qual uma pessoa faz disposições especiais a respeito do seu enterro, esmolas de pequenos valores, determinadas a certas pessoas, ou de forma indeterminada aos pobres de determinado lugar. Também pode-se colocar no codicilo alegação de móveis, roupas ou joias de pouco valor, conforme a permissão do artigo 1881 do Código Civil. Ou seja, o codicilo é uma versão em miniatura de outros atos de última vontade daquele que falece do de cujus. Testamento cerrado. Aí já passando para a sistemática do Código de Processo Civil, nós temos a ideia do testamento cerrado, mas a definição dele, por sua vez, é trazida pelo Código Civil, lá no artigo 1868 e 1875. O que é o testamento cerrado, portanto? É um documento fechado, tá? Escrito pelo testador ou por alguém a seu mando e assinado por aquele, conforme previsto aí na legislação mencionada. Essa escrita pode ser feita de próprio punho, mecânica ou por digitação. No caso dessas duas últimas, as folhas têm que ser numeradas e assinadas pelo testador. Esse documento, portanto, é levado ao tabelião, que diante de duas testemunhas, lavra o chamado termo de aprovação, que registrado após a última linha do testamento, vai assinado por ele e pelas testemunhas e pelo próprio testador. Esse termo de aprovação ou de auto de aprovação tem por finalidade atestar que o documento entregue é autêntico, ou seja, é uma verificação de legitimidade que esses requisitos tenham sido preenchidos para que o testamento cerrado seja válido. Isso quando da abertura dele nos procedimentos que o CPC vai trazer para nós. Que diz respeito ao testamento cerrado, se esse testamento cerrado não foi lavrado pelo testador, mas por alguém a seu rogo, essa pessoa não vai poder ser incluída como beneficiária, mesmo que por meio de pessoa interposta, isto é, ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro do mesmo. Dado que o artigo 1872 vai prever ainda que as pessoas que não souberem ler ou não puderem ler estão impedidas de prestar o testamento cerrado, incluídos aí os analfabetos e incapacitados de visão, porque eles não vão poder ver ou ler a transcrição do que está sendo feito, para certificarem se o que está sendo dito de fato consta no papel. O surdo-mudo, se tiver condições de escrever e ler, poderá, junto de duas testemunhas, pedir a ratificação do testamento cerrado. Já a abertura desse documento, que acontece naturalmente após a morte do testador, se dá perante o juiz, diante da pessoa que o apresentou e do escrivão. Feitas as verificações de autenticidade, ou seja, daquela linha, daqueles assinantes que mencionamos no slide anterior, o juiz mandará, ouvido o Ministério Público, registrar, arquivar e cumprir este testamento. Bom, no que diz respeito à competência, aplica-se o disposto no artigo 48 do Código de Processo Civil, isto é, o foro de domicílio do autor da herança será considerado competente para o cumprimento das declarações de última vontade. Contudo, caso o autor da herança não tenha domicílio certo, é o foro da situação dos bens imóveis. Se ele possuir imóveis em foros diversos, qualquer deles será competente. E se não houver imóvel, competente será o foro do local que qualquer dos bens do espólio estiver. Procedimento. O procedimento está regulado pelo artigo 735 do Código de Processo Civil, onde o juiz, recebendo o testamento cerrado, se não achar nenhum vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, vai abrir
e mandar cumprir o que através do escrivão, lendo na presença do apresentante o conteúdo deste testamento. O parágrafo 1º do artigo 735 fala que do termo de abertura constarão o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, certidão de óbito, por exemplo, e qualquer circunstância digna de nota. Ou seja, toda e qualquer outra circunstância que vale a pena mencionar ali, extemporânea, deve ser colocada neste termo de abertura. E pelo parágrafo 2º, a gente tem que, depois da oitiva do Ministério Público, se não houver dúvidas a serem estabelecidas, o juiz manda registrar, arquivar e cumprir este testamento. E ainda, pelo parágrafo 3º, caso haja algum registro feito, o testamenteiro é intimado para assinar o termo de testamentaria. Bom, já o artigo 3º, ele vai trazer que, se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não puder aceitar o cargo, o juiz nomeará um testamenteiro dativo, tá? Observando a preferência legal. E esse testamenteiro deve cumprir as disposições testamentárias, prestar contas aos juízos daquilo que recebeu ou despendeu, observando-se o disposto em lei. O testamenteiro ausente, por sua vez, será aquele que desapareceu do seu domicílio e tem sua previsão lá no artigo 22 do Código Civil. Caso não declarado ausente na forma legal, haverá a citação do mesmo de forma de edilícia, ou seja, por edital, e só depois de se esgotado o prazo é que se nomeia um testamenteiro dativo. Ou seja, caso do ausente vai demandar mais trabalho e tempo para a abertura do testamento e o cumprimento desse testamento até que se encontre alguém que está em local incerto ou não sabido ou se substitua por um dativo. É necessário esclarecer ainda que o juízo de apresentação pode apenas negar o cumprimento do testamento ou do codicilo se houver suspeita de nulidade ou de falsidade. Do contrário, isso não é possível. Contudo, a declaração de falsidade ou a decretação de nulidade vão necessitar de uma ação própria para isso. Dessa forma, a cognição do juiz na abertura do testamento ela é sumária, tá? E se limita à verificação simples do escrito e da obediência das formas legais. Dessa forma, os poderes do juiz aqui são restritos. Ele simplesmente observa que o testamento não tem nenhum vício, não tem nenhuma ilegalidade, não tem nada passível de nulidade e o manda cumprir. Manda o abrir e obedecer as formalidades. Do contrário, ele só o recusa e ponto. Quem deve discutir se é falso ou não, ou brigar por alguma pretensa situação oriunda deste testamento, será a parte interessada por meio de ação própria. Que qualquer interessado, exibindo aí o traslado ou a certidão de testamento, pode requerer ao juiz o cumprimento desse testamento, observando no que puder os parágrafos aí do 735 que lemos. Dessa forma, a publicação do testamento particular pode ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, legatário ou testamenteiro, assim como o terceiro detentor deste testamento, se impossibilitado de entregar algum dos outros legitimados mencionados anteriores para requerê-la. Mas vale esclarecer que o parágrafo 1º aí do artigo 737 prevê que são intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento, com o objetivo, claro, de dar espaço para que estes, uma vez sabendo do mesmo, possam dar ciência da existência dele ou contestá-lo em ação própria. E, uma vez verificada a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério Público, o juiz confirma este testamento. O codicilo, se houver, neste caso, vai obedecer essas mesmas disposições aplicáveis até aqui ao testamento cerrado. A gente muda de assunto agora brevemente para poder falar sobre a herança jacente. A herança jacente, trazendo um conceito para você, é aquela que ocorre quando alguém falece e não deixa nenhum herdeiro, nenhum testamento, ou seja, uma herança que não tem destinação, pelo menos a princípio. Ela tem sua previsão no Código Civil, mediante aí o artigo 1819, que estabelece que quando alguém falece sem deixar nenhum testamento, ou indicação de quem são os herdeiros legítimos ou legatários para receber essa herança, ou na hipótese de que os herdeiros não tenham sido indicados,
ou não queiram acertar essa herança, ou ainda se o falecido não deixar nenhum cônjuge ou companheiro, a gente tem o caso da jacência, ou seja, a jacência toda vez que eu não tenho nenhum herdeiro para herdar, ou com capacidade para herdar. O cabimento, portanto, dessa situação está prevista lá no artigo 1819, isso que eu já mencionei aqui, mas vale dizer novamente, que falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou a declaração de sua vacância. A vacância nós vamos ver mais à frente, mas o primeiro passo é guardar este bem, colocá-lo à disposição de alguém como um depositário para permitir que esses bens sejam conservados e aí passa-se a procurar possíveis herdeiros. Ao final, se não se localizar ninguém, declara-se a vacância, que veremos o que é mais adiante. Ainda falando do procedimento, o pedido da declaração da herança jacente deve ser elaborado pela Fazenda Pública, Ministério Público ou interessado por meio de advogado, instruído com a certidão de óbito. E o juiz, por intermédio de decisão simples, declara a herança jacente, diante do não comparecimento dos herdeiros, nomeando curador para tanto, que fica encarregado de tomar conta dos bens do decujus, o qual vai realizar a arrecadação de todos os bens, nomear alguém para administrá-los, cuidá-los, guardá-los, e essa pessoa possui algumas obrigações de representar a herança em juízo ou fora dele, terá assistência do Ministério Público e deve ter uma boa guarda dos mesmos, promovendo a arrecadação de outros que porventura surgirem, assim como apresentar mensalmente ao juiz um balancete da receita e da despesa desses bens, executar toda e qualquer medida conservatória de direitos hereditários, e, por último, prestar contas ao final da sua gestão, até ocorrer a entrega deste bem ao seu herdeiro competente ou a declaração de vacância deste bem surgir. A escolha deste curador, depois de feita, o juiz vai acompanhado do escrivão com o curador e de um representante da Fazenda Pública e do Ministério Público visitar a residência do falecido, pedindo para que sejam descritos os bens e o estado em que se encontram. Precisa da presença de 2 testemunhas para acompanhar este ato, e aqueles bens que já estiverem em algum local distante, ou que forem localizados em local distante, deverão ser arrecadados e descritos por autoridade policial a pedido do juiz, naturalmente através de carta precatória. O juiz poderá ainda examinar de forma reservada papéis, cartas missivas, livros domésticos, e verificando que não há interesse, manda empacotá-los e lacrá-los para serem entregues aos sucessores dos falecidos ou queimados quando dos bens declarados vacantes. Importante mencionar aí que a relevância desses documentos de uso pessoal, de uso privativo, é tão somente para a localização de outros bens, devendo as informações que são coletadas, se de cunho pessoal, serem mantidas em sigilo. Por isso, a lacração destes documentos e, eventualmente, a queima deles, porque essas informações não venham a público, respeitando-se, assim, a memória do decujus, que fica preservada. Não é feito o processo de arrecadação dos bens se alguém, no curso desse processo de herança jacente, se apresentar como herdeiro. Tá? Do contrário, esse processo de arrecadação vai prosseguir. Se o juiz constar a existência de bens em outra comarca, como já disse, ele expede carta precatória a fim de alcançar tal objetivo, e a arrecadação é suspensa uma vez que o herdeiro apareça. O objetivo desse procedimento de arrecadação, portanto, é organizar os bens que vão compor essa herança jacente e, ao final, direcioná-los ao curador. Esse curador tem de guardar, conservar e administrar esses bens. Isso é importante ser frisado novamente, porque ele responde, inclusive, penalmente, pela sua falta de gestão adequada. Após a arrecadação desses bens, o juiz manda expedir edital, que deve ser amplamente divulgado, conforme a dicção aí do artigo 741 do Código de Processo Civil, e o objetivo do edital não é outro a não ser tornar público o procedimento da herança jacente, para que possíveis sucessores do falecido se habilitem no prazo de 6 meses e façam o requerimento de herança. Já na hipótese da habilitação do herdeiro ser julgada procedente, ou ainda reconhecida a qualidade de testamenteiro nesse curso,
ou provada a identidade de cônjuge ou companheiro, essa arrecadação é convertida em processo de inventário. E o juiz pode autorizar, inclusive, a alienação dos bens arrecadados em algumas das hipóteses previstas no artigo 742 do Código de Processo Civil. Bom, vamos mencionar agora a herança vacante. Se após os procedimentos de arrecadação, passado um ano da habilitação do primeiro edital, não houve nenhum herdeiro habilitado ou não há nenhuma habilitação pendente, o juiz declara vacante a herança. Caso exista alguma habilitação ainda pendente, a declaração de vacância é feita na mesma sentença que a julgar improcedente. Conforme determina aí o artigo 1822 do Código Civil, essa declaração de vacância não prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem eventualmente. E justamente esses herdeiros que não se habilitaram até a declaração de vacância, eles podem pleitear os seus direitos, todavia, por meio de uma ação autônoma, petição de herança, e não mais por simples habilitação neste processo. Essa garantia não vai se aplicar aos herdeiros colaterais, que vão ser excluídos da sucessão caso não se habilitem até a declaração de vacância. E a destinação dos bens? Bom, decorridos 5 anos da abertura da sucessão e não havendo herdeiros, os bens que foram arrecadados passarão a domínio do município ou do Distrito Federal. A segunda parte aí do artigo 1822, ela determina que se os bens estiverem localizados em território federal, por sua vez, eles serão incorporados à União. E é importante destacar ainda que a Constituição Federal coloca fim aos territórios federais então existentes. Dessa forma, segundo a parte do artigo 1822, não é aplicado do Código Civil, tendo em vista a inexistência dos territórios. Ou seja, tem a previsão, mas ela não tem cabimento em razão da inexistência de territórios por enquanto. Caso existam territórios, volta-se a ter aplicabilidade essa segunda parte aí do artigo 1822. E a gente passa agora para o último tema desse vídeo, que é para tratar dos bens dos ausentes. Bom, inicialmente trazendo uma conceituação. Ausente para o direito civil é a pessoa que desaparece do seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro e sem deixar um representante ou procurador para administrar-lhe os seus bens. É aquele indivíduo, portanto, que literalmente desaparece. E como é o procedimento, portanto? Basicamente são 3 fases. A declaração de ausência é o primeiro deles, o segundo a arrecadação dos bens, cumulada com a sucessão provisória e ao final definitiva, onde se determina a morte presumida do ausente, em razão, lógico, do seu desaparecimento num tempo extensivo. E como se dá o procedimento? Tá? Uma vez que alguém se enquadre nessa conceituação de ausente, qualquer interessado, ou mesmo o Ministério Público, vai requerer ao Judiciário que se reconheça essa circunstância, exigindo uma declaração fática desta ausência, nomeando assim um curador que passa a gerir os negócios desse ausente até o seu eventual retorno, providenciando-se assim a arrecadação desses bens para seu devido controle. É importante, claro, mencionar que esse curador vai cuidar da administração desses bens da mesma forma que o procedimento da herança jacente que vimos há pouco. Esse juiz, portanto, estabelecerá os poderes e obrigações desse curador, devendo observar ainda naquilo que couber o disposto a respeito dos tutores e curadores preceituados aí no artigo 24 do Código Civil. Então, naturalmente, esse indivíduo tem que resguardar os interesses do ausente e vai ter que dar conta disso, o que gastou, aquilo que empregou, através de balancetes iniciais e finais ao fim de sua gestão. Uma vez que tenham sido arrecadados os bens do ausente, o juiz manda publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado, e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde por 1 ano ficará esse edital disponível. Se não houver site ou domínio do tribunal, no órgão oficial, na imprensa da comarca, também durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses. Esses editais têm por objetivo dar publicidade a essa arrecadação e chamar o ausente, onde quer que se encontre, a entrar na posse de seus bens. Uma vez decorrido 1 ano dessa arrecadação do ausente, se ele deixou o representante ou o procurador, em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare de forma efetiva e formalmente
a ausência e se abra provisoriamente assim a sucessão. Caso não existam interessados na abertura de sucessão provisória, cabe ao Ministério Público requerê-la. Uma vez não existindo sucessores, vai-se entrar em processo de jacência e, ao final, a vacância desses bens, voltando ao entendimento daquilo que mencionamos há pouco. Bom, dito tudo isso, terminamos o vídeo de hoje. Eu deixo os links aí para você poder aprender mais, ver algum conteúdo complementar a esse vídeo, o conteúdo que deu base para esse vídeo. Caso você tenha alguma crítica, sugestão ou comentário, não deixe de escrever aqui na descrição desse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, por gentileza, faça inscrição, isso ajuda muito o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!